Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre restos a pagar. Como o próprio nome informa, são valores residuais ainda pendentes de pagamento. Nesse caso, o que aconteceu? Uma despesa foi empenhada, porém, por algum motivo, no encerramento do exercício financeiro, em 31 de dezembro, portanto, ela ainda não foi paga. Sabemos que o empenho é o primeiro estágio de execução da despesa. É o momento em que são utilizados recursos orçamentários e o Estado fica, em tese, obrigado a fazer o desembolso financeiro desde que ocorra a liquidação da despesa. Vamos recordar alguns conceitos. O empenho é o que, segundo a Lei 4320, é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. O termo obrigação de pagamento, utilizado no texto legal, não se refere a um valor que já conste no passivo para pagamento, mas sim ao comprometimento de recursos financeiros que serão necessários em breve para concretizar o pagamento, caso ocorra a liquidação. E a liquidação é o quê? Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios em relação ao respectivo crédito. Essa verificação ela objetiva constatar se o pagamento deverá ser concretizado, quando se deve pagar, para quem, em virtude de quê, de forma que a entidade possa fazer o pagamento, possa adimplir com sua obrigação. Então, o que a gente tem aqui para conversar? Segundo a Lei 4320, nós temos restos a pagar processados e não processados. Antes de nós termos a nossa Lei 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, era permitido restos a pagar acima da arrecadação. Tínhamos um ajuste pela corrosão inflacionária desses restos a pagar. Tínhamos uma acumulação contínua do volume inscrito anualmente, era uma bagunça generalizada. Então, a Lei 101/2000, ela trouxe algumas condições, vamos arrumar a casa aí nesse sentido. O que ela trouxe para a gente? Após a Lei Complementar 101/2000, ficou vedado, nos últimos 2 quadrimestres do mandato, o gestor público contraiu a obrigação de despesa que ele não pudesse cumprir integralmente dentro do exercício. Ou, se ele tiver parcelas a serem pagas no exercício seguinte, ele não pode fazer isso, colocar em restos a pagar, se ele não tiver saldo suficiente em caixa para cobrir esse valor. Se por acaso não tiver disponibilidade de caixa, elas vão considerar os encargos, as despesas até o final do exercício para ser quitada, se não tiver para passar para o próximo exercício, porque senão ele vai deixar uma dívida para o próximo gestor. Ele não pode mais fazer isso. Antes, não é que pudesse, mas uma vez que não tinha algo dizendo que não podia, víamos essa situação recorrentemente. Havendo a arrecadação prevista, não há impedimento. Tem o dinheiro, tem o recurso, por algum motivo ele não conseguiu chegar até o último estágio da despesa, que é verificar se foi liquidado e enfim fazer o desembolso. Se houver recurso, não tem problema nenhum, não há nenhum tipo de impedimento. Mas se a receita que estava sendo prevista não for realmente, não chegar aos cofres públicos, se houver frustração da receita, aí nesse caso o gestor público pode inscrever em restos a pagar até o limite do saldo de caixa, para evitar o endividamento da máquina pública, para evitar esses presentes de grego, para o próximo gestor, que não são nada interessantes. Mas vamos adiante aqui, que a gente pode conversar mais sobre restos a pagar. Vamos agora visualizar toda essa situação. Nós temos o empenho, que ele pode chegar ao estágio de liquidação ou de não liquidação. É aí que vai realmente ser o X da questão, que vai realmente trazer para a gente a definição de restos a pagar, processados e não processados. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse processo. Os empenhos inscritos em restos a pagar, caso eles já tenham sido liquidados, eles serão denominados restos a pagar processados.
Caso contrário, ou seja, caso eles não tenham sido liquidados, serão restos a pagar não processados. Os restos a pagar processados são aquelas despesas que foram empenhadas e não foram pagas no encerramento do exercício. Já ocorreu a fase da liquidação no caso dos restos a pagar processados. No caso dos restos a pagar não processados, nós temos despesas que foram empenhadas e não foram pagas no final do exercício. Entretanto, eles não chegaram até o estágio da liquidação. Na liquidação, a gente atesta se houve o recebimento do bem ou do serviço, e somente após a análise da liquidação, de percorrer o estágio da liquidação, é que há de fato o desembolso. Os restos a pagar processados, eles são despesas que percorrem as duas fases de execução da despesa, empenho e liquidação, faltando apenas de fato o pagamento. Já os restos a pagar não processados são despesas que foram apenas empenhadas, portanto, percorreram exclusivamente a primeira fase de execução. Então, os empenhos emitidos durante o exercício financeiro e ainda não pagos em 31 de dezembro poderão ser inscritos em restos a pagar, estando eles liquidados ou não, de forma que em algum momento vai ser concretizado o pagamento. Tá dando para entender? Vamos adiante, então. Os valores... é só uma questãozinha que a gente tem aqui para vocês. Os valores inscritos em restos a pagar passam a integrar a dívida flutuante somente quando as despesas orçamentárias correspondentes percorrem os estágios de empenho e liquidação. E aí, gente? Certo ou errado? Questãozinha de concurso. Vamos ver se vocês estão afiados. Vou dar um tempinho. E aí, já pensaram? Essa foi moleza, não? Para que a despesa, respondendo, para que a despesa possa ser inscrita em restos a pagar, ela precisa necessariamente ter sido empenhada, pois não há como inscrever em restos a pagar uma despesa que não existe orçamentariamente. Caso a despesa a ser inscrita em restos a pagar já tenha sido liquidada, será um restos a pagar processado. Caso não tenha sido liquidada, ou seja, apenas empenhada, será um restos a pagar processado. E ainda, independente se o restos a pagar é processado ou não, ele vai compor quem, gente? A dívida flutuante. Certo? O que é a dívida flutuante, professor? Agora me deu um branco. Vamos lá resolver isso. A dívida flutuante, eles são os compromissos exigíveis cujo pagamento independe de autorização orçamentária e de exigibilidade. Normalmente, ela não é regra, mas normalmente a dívida flutuante, ela é paga, quitada, com períodos inferiores a 12 meses ou até 12 meses. Ou seja, eles vão ser cumpridos dentro do exercício em curso. Portanto, gente, a questão está errada. Uma dica: com a criação do empenho em liquidação, pelas novas normas que nós temos, as normas demonstrativos, passou a existir também os restos a pagar em liquidação. Então, o empenho registrado na conta crédito empenhado em liquidação, quando inscrito em restos a pagar, usará a conta restos a pagar não processados em liquidação. A inscrição do empenho em restos a pagar traz consigo a ideia de que o pagamento será breve ou que ocorrerá no máximo até o final do exercício seguinte, pois a despesa já foi liquidada, restos a pagar processados ou que está em vias de ser processado, ou seja, restos a pagar não processados. Talvez diante dessa noção de que os restos a pagar serão provavelmente pagos no próximo exercício, é que a lei número 4320, ela não estipula prazo de validade, consequentemente cancelamento para os restos a pagar não pagos no exercício seguinte. Relativamente aos restos a pagar processados, a norma não trata de prazo de validade, pois se a despesa ela foi liquidada, o pagamento deverá necessariamente ser efetuado. Normalmente, o não pagamento de uma despesa já liquidada, veja bem, já liquidada, ocorre em virtude de alguma formalidade ou pendência de ordem legal ou contratual. Por exemplo, em decorrência da não apresentação de certidões ou mesmo satisfação das condições legais. Em tese, portanto, de acordo com o que a gente está conversando em relação a prazo de validade, os restos a pagar processados não podem ser cancelados. Em princípio,
eles não podem ser cancelados, porque o fornecedor dos bens, dos serviços, ele cumpriu com a obrigação de fazer, ou de entregar o produto, ou de entregar o bem, e a administração pública não pode deixar de cumprir com a obrigação de pagar. O cancelamento desse tipo de restos a pagar, o não pagamento da despesa, vão caracterizar, inclusive, forma de enriquecimento ilícito por parte da administração pública. Então, a regra, uma vez inscritos, os restos a pagar processados não poderão ser cancelados, devendo aguardar dentro das contas de controle até que a dívida venha a prescrever. No Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SIAF, os restos a pagar processados serão automaticamente prorrogados nos exercícios subsequentes. Se houver alguma eventual anulação necessária, ela deve ser realizada manualmente pelos gestores. Por exemplo, na hipótese de ter ocorrido algum erro na inscrição, algum fato posterior que inviabilize o pagamento, ou no caso de prescrição em uma dívida após 5 anos. Nesse caso, o governo federal ele efetua anulações de restos a pagar como forma de gestão orçamentária. Então, quando é necessária a liberação de recursos comprometidos ou reservados para restos a pagar, eles vão ser cancelados. Obviamente, precisa ser observadas as condições legais para que possa ser feito isso com tranquilidade, com certeza, sem nenhum tipo de erro. Prescreve em 5 anos a dívida passiva relativa aos restos a pagar, sejam eles processados ou não processados, contados da data de inscrição. Olha só, gente. Aí a gente tem informação interessante. Dívida passiva. Se o termo é dívida passiva, nesse caso aí é uma dívida que a administração pública tem perante terceiros. Se fosse dívida ativa, que é o assunto de próximos vídeos, nós teríamos uma chamada dívida ativa, certo? Então, nesse caso, com a obrigação da administração pública perante terceiros, o termo é dívida passiva. Se fosse um direito que a administração pública tem a receber, o termo seria dívida ativa. Quando nós estivermos no vídeo sobre dívida ativa, eu bato novamente nessa tecla para rememorar direitinho, relembrar vocês desse aspecto. Então, esse prazo prescricional de 5 anos, ele tem como fundamento legal o próprio Código Civil. Essa regra era contida no Código Civil anterior, certo? Já continha também. Então, de regra, os restos a pagar processados não devem ser cancelados no SIAF, a menos que tenha ocorrido erro na inscrição, um fato posterior que inviabilize o pagamento, ou no caso de prescrição da dívida após 5 anos, contado da data de inscrição. Vamos adiante. Relativamente aos restos a pagar não processados, eles podem ser divididos em 2 grupos. Tem os não processados, não liquidados posteriormente, e os não processados liquidados. Os restos a pagar não processados, não liquidados posteriormente, são os empenhos que continuam como não liquidados mesmo após a inscrição em restos a pagar. E os restos a pagar não processados liquidados são os empenhos que não haviam sido liquidados quando da inscrição em restos a pagar, porém, posteriormente foram liquidados em um exercício financeiro futuro. Quanto aos restos a pagar não processados que foram posteriormente liquidados, a norma não informa o prazo de validade. Então, eles são tratados da mesma forma que os restos a pagar processados, ou seja, se houver liquidação, mesmo que em outro exercício financeiro, deverá necessariamente ser efetuado o pagamento, motivo pelo qual a legislação não estipulou e nem restringiu a sua validade. Quanto aos restos a pagar não processados e não liquidados posteriormente, há uma regra que fala que eles vão ter validade até o dia 30 de junho do 2º ano subsequente ao da sua inscrição. Tem algumas ressalvas, obviamente. Então, portanto, os restos a pagar não processados, que depois de inscritos continuem como não liquidados, ou seja, ainda estejam pendentes de liquidação em exercício subsequente, portanto, o termo é restos a pagar não processados a liquidar, terão validade de 1 ano e meio. Ok, gente? A regra de validade dos restos a pagar não processados e posteriormente não liquidados tem algumas exceções, e isso vocês vão dar uma olhadinha no material que vocês têm disponibilizado no sistema. Vamos adiante.
Aqui é mostrando para vocês como funcionaria esse exemplo que eu dei, certo? Aqui os restos a pagar não processado possui validade de 1 ano e meio, desde que não seja liquidado posteriormente, ou seja, desde que continue como restos a pagar não processados a liquidar. Portanto, se depois de inscrito em restos a pagar não processado ocorrer a liquidação dessa despesa, não será aplicado esse prazo de validade. Só enfatizando isso. Segunda observação. Há exceções para tal regra de prazo de validade. Portanto, os restos a pagar não processados a liquidar poderá ter validade superior a 1 ano e meio, em virtude das exceções previstas aonde? No parágrafo 3º do artigo 68 do Decreto número 93.872 de 86. Os empenhos não liquidados, quando inscritos em restos a pagar em 31 de dezembro, são registrados inicialmente na conta restos a pagar não processados a liquidar. Caso os restos a pagar não processados venham a ser liquidados em exercício subsequente, eles serão reclassificados para a conta restos a pagar não processados a pagar, não sendo assim cancelados no prazo de 1 ano e meio de sua inscrição. Ok, gente? Em relação a restos a pagar, deu para entender? Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, olha o vídeo novamente. Dá uma curtida nos vídeos do nosso canal para vocês relaxarem e, óbvio, leiam o material que foi disponibilizado no sistema. Uma boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!